Voltamos, vamos só aguardar o pessoal ingressar aqui para a gente continuar, tá? Deixa a galera retornar aqui que a gente continua. Beleza. Então, continuando, pessoal, nós temos a sétima questão, que diz o seguinte: calcule a resistência equivalente do circuito a seguir. Então, você tem 3 resistores que estão ligados de que forma aqui? Em paralelo. Como é que eu sei? Nós temos esse polo aqui é positivo, esse polo aqui é negativo. Como é que eu sei? Essa barrazinha é maior do que essa. Então, a barra maior indica sempre o lado positivo. Se você observar, esse fio está ligando esse lado do resistor no positivo. Porém, esse outro lado aqui, desse outro resistor, também está ligado no lado positivo. E esse terceiro também está ligado no lado positivo. A mesma coisa ocorre aqui embaixo. Então, nós temos esse lado negativo, negativo, negativo. Então, como é que você está ligando esses resistores? Positivo com positivo, positivo com positivo, negativo com negativo com negativo. Logo, é uma ligação em paralelo, diferente do que nós vimos anteriormente, certo? Então, no que nós vimos aí acima, ele está ligado aqui, ó, positivo com positivo com positivo, negativo, negativo e negativo. Está ligado mais com menos, mais, menos, mais e menos. Então, está ligado em série. Bom, a resistência equivalente do circuito aqui, eu falei que vai ser calculada pela proporção. 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3, quantos resistores você tiver associado. Então, você vai pegar e somar aí, tirar essa proporção. 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre 12 mais 1 sobre 6 mais 1 sobre 4. O MMC vai dar 12, porque são múltiplos. 12 dividido por 12 dá 1, 12 por 6 dá 2, 12 por 4 dá 3. Então, vai ficar 1 sobre resistência equivalente é igual a 12, 1 mais 2 mais 3 sobre 12. Resistência equivalente é igual a 6 sobre 12, a resistência equivalente é de 2 ohm. Então, 2 ohm é a resistência equivalente a esse circuito. Observe que eu estou associando resistores menores e obtendo uma resistência maior quando eu ligo em série. E o oposto quando eu ligo em paralelo. Eu associo resistores maiores e obtenho uma resistência menor. Então, o objetivo que eu expliquei para vocês é esse. Eu quero ligar num circuito uma resistência de 22 ohms. Porém, eu só tenho disponível no mercado resistores de 4, de 8 e de 10 ohms no máximo. Tá? Ah, professor, poderia associar 2 de 10 e em série mais um de 2. Pode. Se estiver disponível, quiser os 22, você pode associar 10, 10 e 2, você vai ter os 22 do mesmo jeito, a resistência equivalente. Tá certo? Porém, nessa situação, ele deu esses 3 para obter essa ligação. E aqui é a mesma coisa, está associando 12, 6 e 4 e está obtendo uma resistência de 2 no circuito. Uma resistência bem menor do que o valor dos resistores disponíveis. Ok? Bom, 8ª questão.
Dispõe-se de 3 resistores de resistência igual a 300 ohms cada um, para se obter uma resistência de 450 ohms, utilizando os 3 resistores. Como a gente deve associar? Então, veja bem, nesse tipo de situação, nesse tipo de questão, a melhor forma para responder é você ir seguindo o que ele propõe nas alternativas. Então, ele está falando aqui, você pode associar 2 em paralelo e ligar em série com o terceiro? Vamos ver. Se a gente ligar 2 em paralelo, 2 de 300 ohms, vai dar 150 ohms de resistência equivalente. Porque vai ser 300 dividido por 2, certo? Então, 1 sobre resistência equivalente é 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. 1 sobre resistência equivalente vai dar 1 sobre 300 mais 1 sobre 300, que é 2 sobre 300. Invertendo 300 dividido por 2, 150. 150 ligados em série com o terceiro, que vale 300, você tem a resistência que ele pediu de 450 ohms. Portanto, a resposta correta é letra A, certo? Se a letra A não desse 450 ohms, você faria o que ele está pedindo nos 3 lá, na letra B. Ligar os 3 em paralelo. Quando você liga os 3 em paralelo, você tem 1 sobre 300 mais 1 sobre 300 mais 1 sobre 300, dá 3 sobre 300, 300 dividido por 3, 100 ohms de resistência equivalente. E você quer 450 ohms, certo? E você vai passando para cada alternativa até chegar na resposta correta. Por quê? Dessa forma você ganha tempo. Se você for ficar tentando montar um circuito para obter essa resistência, você vai perder muito tempo. Você vai conseguir, mas vai perder muito tempo. Então, a melhor forma de responder esse tipo de questão é você ir seguindo passo a passo o que ele está falando em cada alternativa, até achar a resposta correta, tá bom? Você vai ganhar mais tempo fazendo a questão dessa forma, respondendo a questão desse jeito, ok? Bom, no... Professor, Sim, pois não. eu não entendi essa parte com o terceiro. Olha Ligado só, em si com o ele está terceiro. pedindo para você associar 3 resistores de 300 ohms e obter uma resistência de 450 ohms. Então, como é que você vai associar? Você associou 2 em paralelo. Quando você liga 2 de 300 em paralelo, a resistência equivalente é de 150 ohms. E pega esses 2 que estão ligados em paralelo, vai estar associado a um terceiro em série. E aí, a resistência equivalente desse aqui, mais o terceiro que está em série, que é de 300, vai dar 150 mais 300, 450 ohms, que é o que Ah, ele... entendi. Entendeu? Entendi. Na Uhum. realidade, a ligação seria essa aqui, ó. Você teria isso aqui, ó. Você teria 2 resistores em paralelo. Ave Maria. É só para vocês entenderem. Um dia eu ainda consigo desenhar direito com esse negócio aqui. Se eu tomo um curso para aprender. Então, seria isso aqui, ó, Júlio. Você ligou 2 em paralelos em série com o terceiro. Aí, esses 2 de 300 vai dar 150, mais em série de 300, você consegue aí os 450 que ele pediu. Conseguiu entender? Beleza? Entendi. Uhum. Olha, meu povo. Obrigada. Valeu. Qualquer coisa pode perguntar. Bom, a nona questão, ele diz o seguinte: a diferença de potencial entre os extremos de uma associação em série de 2 resistores de resistência igual a 10 e 100 ohm é de 220 volts. Qual a diferença de potencial entre os extremos do resistor de 10 ohm? Então, veja bem, ele está dizendo que a DDP na associação, no geral, é de 220. Porém, ele quer que você calcule a DDP apenas no de 10. Como é que você vai fazer isso? Eu preciso saber a intensidade da corrente que passa no circuito e em cima da resistência de 10, eu vou calcular a voltagem que ele está submetido. Então vamos lá. Primeiro, tira a resistência equivalente do circuito. Está ligado em série, 100 com 10 é equivalente, vai ser a soma dos dois, 110 ohms. Bom, com a resistência equivalente,
eu posso achar a intensidade que está submetido o circuito todo. Como os dois estão ligados em série, os dois vão estar submetidos à mesma corrente elétrica. Certo? Então, nós temos resistência igual a V sobre I vai ser V sobre resistência. Qual é a voltagem do circuito? 220 volts. Qual a resistência do circuito? A resistência total, a equivalente. Porque eu estou calculando a corrente no circuito todo. Então, eu tenho que pegar a resistência total, que é a resistência equivalente de 110 ohm. 220 dividido por 110 nos dá uma corrente de 2 amperes. Ora, se chega uma corrente de 2 amperes numa resistência de 10, qual vai ser a voltagem que ele está submetido? É só inverter a fórmula. V é igual a R vezes I. Então, V1 é igual a R1 vezes a corrente, que é comum para os dois. Você tem V1 é igual a 10, que é a resistência de 1, vezes 2. Você sabe que o resistor de 10 ohms está submetido a uma voltagem de 20 volts. Ok? Porém, o de 100 vai estar submetido a quanto? Você vai pegar V2 é igual a R2 vezes I. V2 vai ser igual a 100 vezes 2, 200. 200 mais 20 dá o total do circuito, que é 220. Entenderam? Então, seu cálculo aqui está correto. Se você quiser conferir, é só você calcular o do outro resistor e somar, que tem que dar o total da fonte. Então, 200 em R2 mais 20 de R1, você tem 220 volts, que é o que a fonte está fornecendo. Se você tiver 10 resistores associados, se você calcular a voltagem dos 10 e somá-las, ela tem que bater com a voltagem da fonte. E aí seu cálculo está correto. Beleza? 10ª questão. A figura mostra 2 resistores em um circuito, sabendo que I vale 2 amperes e que a voltagem vale 100 volts, calcule o valor da resistência R. Então, veja bem. Ele deu a corrente, tá? Deu o valor de um resistor e deu o valor da voltagem que está submetido esse resistor R, ok? Então, você sabe que R é igual a V sobre I. A voltagem é no resistor que você quer saber. Então, a voltagem está correta de 100 volts. E a corrente que chega no resistor vai ser a mesma corrente que passou por porque ele está ligado em série, ó. Um do lado do outro, em série. Mais com menos, mais com menos. Se for o contrário, é mais com menos, mais com menos. Então, se está ligado em série, a corrente é a mesma. Então, a corrente vai ser de 2 amperes, 100 volts dividido por 2, uma resistência elétrica de 50 ohm. Ok? E a 11ª, que eu acho que é a última questão da lista. Na figura abaixo, temos um circuito formado por 3 resistores ligados em paralelo. Determine o valor do resistor R e da corrente I que você tem no circuito. Então, vamos lá. Você sabe que ele está ligado em paralelo. Se você tem os 3 resistores ligados em paralelo, você também sabe que a voltagem de 1 é igual à voltagem de 2, que é igual à voltagem de 3. A DDP que eles estão submetidos é a mesma, ok? Bom, se a DDP é a mesma, e eu tenho a corrente e tenho a resistência que passa nesse resistor do meio, eu posso calcular a DDP, não posso? Eu acho a DDP que ele está submetido. E a DDP que esse está submetido vai ser a mesma do de cima e a mesma do de baixo, já que eles estão ligados em paralelo. Então, vou calcular essa DDP como voltagem igual a R vezes I. Então, vou chamar esse resistor de 1. V1 é igual a R1 vezes I1, certo? Então, V1 vai ser 20 ohm vezes 0,3 amperes. V1 vai ser igual a 6 volts. Isso quer dizer que a DDP
que esse resistor do meio está submetido é de 6 volts. Porém, como estão ligados em paralelo, a DDP do de cima e do de baixo também será de 6 volts. E aí, usando a mesma equação, eu posso calcular as características dos demais, certo? Bom, eu tenho aqui a DDP no de baixo, que eu já sei que é a mesma, 6 volts, e tenho a resistência. Então, eu posso calcular a intensidade da corrente que passa pelo resistor 2 aqui. Vou chamar esse daqui de baixo de 2. Então, vamos lá. I2 vai ser V2 sobre R2. I2, que é o I, vai ser 6, que é a voltagem, que é igual para os dois, dividido pela resistência, que é de 15 ohm. Então, 6 dividido por 15, eu tenho uma corrente de 0,4 amperes. Então, eu tenho que I vale 0,4 amperes. Respondi a questão? Não, preciso descobrir o valor de R, que é o valor da resistência aqui do de cima. E aí, como é que eu vou fazer o valor da resistência do de cima? Do mesmo jeito, vou inverter a fórmula. R é igual a V sobre I, ok? E aí eu pego a voltagem que está passando aqui em cima. Qual é a voltagem que está aqui em cima, gente? 6 volts, porque ele está ligado em paralelo. E pego a corrente que vai aqui para cima. Qual é a corrente que está indo lá para cima? Hein, terceiro ano? Acordem. Vestibular e Enem tá aí. Qual é a corrente que vai lá para cima? Bora, meu povo. Bora, terceiro ano. Qual é a corrente que vem aqui para cima? Para eu poder calcular a R. Vocês estão devagar, hein? Olha lá. A que segue 0,3 amperes? Não. Presta atenção. Você tem uma corrente total de 0,8 amperes. É o que está indicando na figura. Está vindo 0,3 amperes para cá, para o meio. Acabei de calcular que está vindo 0,4 amperes para o de baixo. Só sobra quanto para lá para cima? 0,1, que eu pego 0,8, que é o total, está sendo dividido por 3, inversamente proporcional ao valor da resistência. Então, onde você tem menos resistência, você tem mais corrente. Onde você tem mais resistência, você tem menos corrente. Porém, a corrente é a mesma. Entrou 0,8, sai 0,8. Então, se aqui está passando 0,3, acabei de calcular a daqui de baixo, 0,4, diminuo 0,8 de 0,3 e 0,4, sobra quanto aqui para cima? 0,1 amperes. Então, calcula a resistência R em cima da corrente que vai para ele, que é de 0,1 amperes. 6 dividido por 0,1 nos dá uma resistência de 60 ohm. Então, 60 ohm é o valor de R e o valor de I, 0,4 amperes. Entenderam essa questão? Dúvidas, terceiro ano? Ô, professor, essa parte que diminui o 0,8 com 0,3, você poderia explicar de novo? Posso. Veja bem, quando você liga em paralelo, eu disse o quê? Que a DDP é a mesma e que a corrente vai dividir na proporção inversa ao valor das resistências, certo? Então, o que ele está mostrando aqui? Saiu 0,8 amperes. Se saiu 0,8 amperes, gente, você tem que colocar na cabeça o seguinte: a mesma corrente que sai é a corrente que entra. Então, entrou 0,8 amperes, tá? Entrou aqui 0,8 amperes no circuito. Esse 0,8 amperes, ele se divide para cá, ó. Vem uma parte da corrente para cima, uma parte da corrente para o meio, uma parte da corrente para baixo. E depois que ela passa pelo resistor, ela sai e volta a somar, voltando a ser quanto? 0,8 amperes, tá ok? Então, o que acontece? Ela vai dividir na proporção inversa à resistência. Por quê? A resistência não é inversamente proporcional ao valor dos resistores.
Então, se você tem uma resistência grande, a corrente vai ser pequena. Se você tem uma resistência pequena, a corrente vai ser grande. Então, o que vai acontecer? Você vai ter uma divisão proporcional. Você calculou aqui, aqui foi dado 0,3 e você calculou aqui 0,4 amperes. Ora, se você tem 0,8, quanto de corrente está subindo para o resistor 1? 0,1 amperes, que é o que sobrou. Entendi. Entendeu? Entendi, professor. Agora, por que aqui em cima só vai 0,1? Ó, quando você calcula o valor da resistência, ó, a resistência lá em cima é de 60, a do meio é 20 e a de baixo é 15. Ou seja, onde você tem mais resistência, que é de 60, você tem 0,1 amperes, menos corrente. Quando você tem 20, você tem 0,3. Quando você diminui para 15, a corrente aumenta para 0,4. Então, ela varia na proporção inversa ao valor da resistência. Onde você tem mais resistência, você tem menos corrente. Onde você tem menos resistência, você tem mais corrente elétrica. Beleza? É como se fosse um corredor. Você tem um corredor cheio de gente, um corredor mais vazio, com metade do número do anterior, e o outro mais vazio para passar. Você vai passar no qual? No que está vazio. Você vai procurar sempre o que está mais vazio, porque a rapidez com que você vai passar é maior. Então, você tem menos fluxo no que tem mais gente, mais resistência, e mais fluxo no que você tem menos gente, menos resistência. Tá certo? Beleza, Entendi, pessoal? professor. Conseguiram entender? Agora tem que raciocinar para responder a questão. Você coloca uma questão dessa na prova, o cara não pensa, ou ele calcula com a corrente de 1 e de 2, calcula errado, ou então ele fica sem calcular, porque ele acha que não dá para determinar a corrente. Então é só raciocinar em cima da disposição do circuito na questão. Beleza? Dúvidas sobre associação de resistores, meu povo? Tá tranquilo? Esse é o assunto. Até aí é o que cai na nossa avaliação do dia 10. Ok? A partir de agora, a gente volta a falar de potência elétrica. Então, potência elétrica, eu falei para vocês que é até essa parte aqui, eu já tinha falado para vocês, né? Da energia elétrica, da potência. Só para relembrar, como a gente está falando novamente, a potência elétrica, ela corresponde com a rapidez com que um dispositivo realiza um determinado trabalho. E qual é o trabalho do dispositivo elétrico? Transformar energia elétrica na finalidade específica daquele aparelho. Por exemplo, um ventilador transforma energia elétrica em energia cinética, para movimentar a pá e fazer o vento circular, o ar circular. Um aquecedor elétrico, ele transforma energia elétrica em energia calorífica e energia térmica. Uma lâmpada transforma energia elétrica em energia luminosa e calorífica. Por isso que você tem no mercado lá lâmpadas de 60 watts e lâmpadas de 100 watts. A lâmpada de 100 watts, ela produz mais luz e mais calor, aquece mais e ilumina mais do que uma lâmpada de 60 watts. Por quê? No mesmo intervalo de tempo, ela transforma mais quantidade de energia elétrica em energia luminosa e calorífica. Isso ocorre com todos os aparelhos. Então, essa característica é chamada de potência elétrica, tá? E a potência elétrica do aparelho, do dispositivo, ela é importante porque em cima da potência elétrica, a gente pode determinar o consumo de energia elétrica do aparelho. Então, a potência, nós vimos que é trabalho sobre tempo. E a potência vai ser, nesse caso, energia elétrica sobre tempo. Então, potência vai ser energia elétrica sobre tempo, tá? E se você inverter a fórmula, você tem que energia elétrica vale potência vezes tempo. Por isso que nas contas de luz você tem lá energia em quilowatts-hora.
Quilowatts é a unidade de potência e hora é a unidade de tempo. Potência vezes tempo vai dar a nossa energia elétrica, tá certo? Se fosse watts por segundo, estaria equivalendo a joule, que é a unidade padrão de energia. Mas aí nessa aula de hoje a gente vai explicar por que a gente usa quilowatts hora, ok? Bom, então a gente define a potência elétrica, a razão entre o trabalho e o tempo, o intervalo de tempo. Potência, nós vimos lá no primeiro ano, é trabalho sobre tempo. A potência é medida em watts no SI. O trabalho vai estar em joules e o tempo em segundos. Portanto, se você pega a energia resultante da multiplicação da potência versus tempo, você pega a potência em watts e o tempo em segundos, você está achando a energia em joule, tá? Só que o trabalho, ele pode ser comparado a qualquer gasto de energia. No nosso caso, como nós estamos falando de potência elétrica, nós iremos calcular a energia elétrica ou energia consumida. Então, observe na expressão acima que quanto maior for a potência, maior será a quantidade de energia dissipada por ele, que é o trabalho, tá? Então, qual a relação entre a potência, a energia elétrica, a corrente elétrica e a diferença de potencial, a tensão? Então, olha só, a potência ela é diretamente proporcional à energia elétrica. Se eu tenho um aparelho elétrico mais potente, consequentemente, eu vou ter um gasto de energia elétrica maior. Quando você chega numa casa de material de construção para comprar um chuveiro, você pode ter ali 3 chuveiros idênticos. E os chuveiros, eles têm valores e potências diferentes. Então, um chuveiro ele pode ser exatamente igual ao outro, mas um chuveiro ele tem uma potência de 4.500 watts, o outro igualzinho a ele, tem uma potência de 5.500 e ainda tem um terceiro que tem a potência de 7.500 watts. Esses chuveiros são iguais por fora, porém o circuito interno ele é diferente. E aí você tem um valor de resistência elétrica maior e isso influencia na potência desse chuveiro. Então, o chuveiro de 7.500 watts, ele vai esquentar mais a água. A água dele vai sair mais quente do que o do 4.500 e do 5.500 watts. Por quê? A cada segundo, o chuveiro elétrico de 7.500 watts, ele consegue transformar 7.500 joules de energia elétrica em calor. E isso vai ser transferido para a água. É lógico que isso eu estou falando se o fluxo de água for constante, tá certo? Enquanto que o chuveiro de 4.500 watts, ele só vai conseguir transformar por segundo 4.500 joules de energia elétrica em calor. Ou seja, o de 7.500 watts vai transformar quase o dobro da energia. Então, um valor mais alto de energia transformada, mais aquecimento. Porém, o que a gente paga é pela energia que é transformada. Consequentemente, um chuveiro elétrico de 7.500 watts ligados por 10 minutos, ele vai consumir uma quantidade de energia muito maior do que o de 4.500 watts ligados nos mesmos 10 minutos, tá certo? Então, você tem que prestar atenção para isso. A potência está relacionada diretamente com o consumo de energia. Isso é um fator importante que vocês devem saber. Outro fator importante é o tempo, tá? Quanto mais tempo o aparelho permanece ligado, mais transformação de energia elétrica está sendo feita, certo? Porque a potência é trabalho sobre tempo, transformação de energia sobre tempo. Se eu deixo mais tempo ligado, você sabe que energia é potência vezes tempo. Mesmo que o aparelho seja menos potente, ele pode consumir mais energia. Então, por exemplo, o chuveiro de 4.500 watts, ele pode consumir mais energia do que o chuveiro de 7.500 watts. Como?
basta que ele permaneça ligado por um período de tempo maior. Se a pessoa toma um banho de 10 minutos num chuveiro de 7.500 watts e a outra pessoa toma um banho de, sei lá, 30 minutos num chuveiro de 4.500 watts, esse banho de 30 minutos, por ter tido um tempo maior, ele vai gerar um consumo de energia maior nesse chuveiro de 4.500 watts. Estão entendendo a relação, gente? Tá ficando claro o que eu estou falando? Em terceiro ano. Estamos entendendo. Isso é importantíssimo. Vocês têm que entender isso bem, tá? Porque isso daí vai definir várias questões que a gente vai trabalhar aí na sequência do Enem para vocês perceberem, que é justamente isso que eu estou falando. Bom, então relacionei a potência com a energia e com o tempo, que é essa equação aqui, ó. Trabalho, que é energia, e tempo. Agora a gente vai ver a relação da potência com a corrente e com a DDP também. Então, você sabe que trabalho é a voltagem vezes a carga. Nós vimos que voltagem, a primeira fórmula que eu passei para vocês de voltagem, era trabalho sobre carga. Então, voltagem vai ser trabalho sobre carga. O trabalho, que é a energia, vai ser a carga vezes a voltagem. Tá certo? Ele chamou de U aqui, mas é voltagem, tá? Pode ser V ou U. Então, se a potência ela é trabalho sobre tempo, e o trabalho, que é a energia, é a carga vezes a voltagem, eu posso dizer que a potência é carga vezes voltagem sobre o tempo. Concordam? Porém, a carga sobre o tempo é a nossa corrente elétrica, que a gente já tinha estudado. Então, I é Q sobre ΔT. Quando eu substituo o trabalho por Q vezes U, eu tenho que Q vezes U sobre ΔT é igual a potência. Só que Q sobre ΔT é I. Logo, eu posso dizer que a potência é igual a V vezes I, ou I vezes V, ou I vezes U, tanto faz, que é a corrente vezes a voltagem. Então, eu posso calcular a potência elétrica pela fórmula trabalho sobre tempo, que vai estar energia elétrica sobre tempo, E sobre T, ou posso calcular a potência pela voltagem e pela corrente do circuito, V vezes I, ou I vezes U, ou U vezes I, tanto faz. Vou chamar a voltagem de U ou de I, dá no mesmo, ok? Então, P é a potência elétrica, que está dada em watts, I é a corrente, que deve estar no SI, que é em amperes, e a DDP, a diferença de potencial ou voltagem, tem que estar em volts. Quando eu multiplico volts por amperes, eu acho a potência em watts também. Tá certo? Tranquilo aí? Aqui eu vou voltar depois para a potência dissipada, tá? Que a gente vai falar lá na sequência só de potência dissipada, que é importante também. Mas aqui eu já coloquei aqui como você achou a equação. Depois, quando eu falar da dissipada, a gente volta. Fator importantíssimo para vocês, principalmente para o Enem. Consumo de energia elétrica, tá? Consumo de energia elétrica vai ser o trabalho lá da nossa fórmula, ou o Ezinho, trabalho ou energia, da fórmula de potência é igual a trabalho sobre tempo, ou E vezes tempo. Bom, Joule é a unidade de energia elétrica pequena, tá? É a unidade de energia elétrica no SI, que é uma unidade de energia relativamente baixa, para que a gente possa medir o consumo de energia elétrica em residências, prédios, fábricas, etc. Sendo que essa medida em Joule ela é expressa por um número muito grande, então teria um valor numérico com muitos zeros. Então, a gente abre a mão do uso dos múltiplos e aí a gente vai usar quilowatts-hora, que é um múltiplo do Joule. Porque você aumentou, Joule vai ser watts por segundo. Você aumentou de watts para quilowatts, aumentou 1000, tá? E aumentou de segundos para hora. Então, você sabe que 1 hora você tem
3.600 segundos, certo? Então, você está aumentando 1.300 e 3.600 segundos. Então, qual vai ser a relação matemática de quilowatts-hora e joule, tá? Então, você sabe que energia ou trabalho vai ser a potência vezes o tempo. 1 kWh equivale a 1.000 watts, vezes 1 hora, tá? Que é a unidade de tempo. Só que 1 hora você também transformou para segundos, 3.600 segundos. Então, você tem 1.000 watts e 1 hora, 3.600 segundos. Isso quer dizer o quê? Que 1 kWh equivale a 3.600.000 joules, ou 3,6 vezes 10 a 6 joules. Então, você está passando da escala de milhão para 1, quando você muda de joule para quilowatts. E aí você tem uma redução de 6 zeros aí na conta por quilowatt. Então, se você consome 200 quilowatts, você consome 1.000 quilowatts, né? Fábricas que têm consumos altíssimos aí de 10.000, 20.000, 100.000 quilowatts-hora de energia. Então, isso daí, na hora de escrever esse número, facilita, porque você está reduzindo 1 milhão. Então, você sabe que 1 kWh equivale a 3.600.000 joules de energia elétrica consumida. E 1 kWh, apesar de você achar que é muito, 3.600.000 joules de energia, muito consumo de energia, esse kWh é a quantidade de energia dissipada por um aparelho elétrico de 1.000 watts funcionando durante 1 hora. Então, se você tem um aparelho em casa de 1.000 watts, que é, por exemplo, um secador de cabelo, normalmente, um aspirador de pó, normalmente eles têm 1.000 watts de potência. Se você pega um aparelho E o desse... forninho elétrico, Aí professor? depende da marca, depende do modelo, tem que ver na etiquetinha que tem no fundo, tá? Mas normalmente ele deve estar em torno de 500 watts de potência, tá? Aqueles pequenininhos, né? Tem fornos elétricos com 5.000, 7.000, 10.000 watts de potência. Quanto maior a capacidade, maior vai ser a potência. É um forno... Deixa eu só dar uma olhada aqui, que eu tenho um manual aqui de um forno elétrico. Esse forno elétrico de parede, né, que é maior, ele tem uma potência de... Deixa eu ver aqui para vocês, só para matar a curiosidade. Ele tem uma potência de 4.500 watts, que é aquele que você embute na cozinha, né, aquele elétrico, que quando você usa o cooktop, você tem que ter um forno separado. Aquele forno tem essa potência aí nominal, tá bom? Mas aí E isso muda de interfere marca diretamente no na conta consumo. de luz, não é? No consumo, diretamente. Então, por exemplo, se você tem um fogão comum, que você tem um forno a gás, se você gastar 1 hora para assar um alimento, você não vai gastar nada de energia elétrica. Você só vai consumir o gás. Então, o consumo de energia elétrica é zero. Mas se você tem um forno elétrico e você vai passar 1 hora assando um alimento, você vai ter 1 hora de consumo de energia. Aí, se você tem 1.000 watts de potência, ele vai consumir 1 kWh de energia a cada hora que ele ficou ligado. Se você tem um forno de 5.000 watts, ele já vai consumir 5 kWh. E o que a gente paga é o kWh. Hoje 1 kWh está em torno de 60 centavos. Então, aí ainda tem umas taxas lá, a faixa amarela, azul, sei lá o que o governo cobra, mais impostos. Então, dá quase R$ 1 por quilowatt-hora. Então, você consome na sua casa 250 kWh de energia por mês, você vai ter aí R$ 250 de conta de energia, mais ou menos, para pagar. E isso daí é um impacto bastante grande no orçamento de qualquer família. Tá ok? Meus queridos, ficou claro aqui? Essa parte de medidores eu vou passar para vocês na sequência, porque nosso tempo está acabando, mas na hora que eu for falar de potência dissipada, a gente retoma isso aqui, que é só para exemplificar. Beleza?
Meus queridos, nosso tempo está acabando. Obrigado pela participação de vocês. Qualquer dúvida, entre em contato lá comigo pelo WhatsApp, tá ok?